Marmoraria ou marcenaria primeiro? Afinal, qual a ordem correta e a que vai te trazer menos prejuízo aí na sua construção? Se você tem essa dúvida, hoje é dia de a gente explicar exatamente qual a forma que a gente executa por aqui. Então já se inscreve no canal e fica até o final do vídeo para entender todo o passo a passo. Primeiro eu vou explicar para vocês o que aconteceu comigo em 2021 que me fez realmente começar a trabalhar dessa forma e não parar mais. A gente tinha uma casa, uma ilha, mais ou menos parecida como essa aqui também, certo? Uma ilha ali na parte da cozinha. E nesse tempo eu trabalhava para uma construtora, e nessa construtora, como que eles trabalhavam, era uma construtora de obras residenciais também, de casas dentro de condomínio, e eles trabalhavam sempre como? Fazendo a marcenaria primeiro e depois colocando a parte da marmoraria. O que aconteceu então? Quando a gente trabalha dessa forma, a gente monta toda essa bancada, ok? Toda essa parte, todas as gavetas e tudo mais, e depois essa pedra que vocês estão vendo aqui, esse balcão, ele vem por cima. Só que qual que é o problema de eu vir depois com a marcenaria? A nossa querida possibilidade de problemas de obra, não é mesmo? Então foi exatamente o que aconteceu dentro dessa construção, onde na hora de instalar essa bancada, de colocar essa bancada em cima da marcenaria, a pedra quebrou no momento da instalação e caiu em cima do móvel. E se você, eu não sei que momento que você está na sua construção, mas se você já orçou uma marcenaria, você sabe que marcenaria não é barato. Então, com isso, a gente teve um prejuízo considerável e depois daquele dia, de fato, eu comecei a trabalhar de uma forma diferente. Então, sim, a gente executa por aqui marmoraria primeiro, tá bom? E qual que é o ponto principal de executar marmoraria primeiro? A gente gosta de executar não só por essa questão de reduzir a possibilidade de danos que a gente pode ter na marcenaria, mas também porque faz mais sentido para mim quando, como eu tenho aqui, por exemplo, quando eu tenho essa peça, né, a minha marmoraria já colocada no local e com isso eu tenho embaixo já o espaço definido onde eu vou ter minha marcenaria. Então, com isso, as medidas que eu vou ter, né, no caso, elas vão ser mais precisas, porque quando eu trabalho com a marcenaria primeiro, eu vou medir a marmoraria depois, certo? E pode ser que na hora da instalação da marcenaria eu tenha alguma divergência de medidas. Aqui eu já estou com o principal, na minha opinião, que é algo que realmente é fixo e que é mais difícil de quebrar. Então esse que é o principal ponto. Eu prefiro trabalhar primeiro com um elemento que ele é mais difícil de eu ter algum dano, certo? Então a marcenaria, vamos combinar comigo, a marcenaria ela é mais frágil do que uma bancada de pedras. Então eu faço primeiro a marmoraria, eu deixo isso definido a questão das medidas e depois eu entro com a parte da medição para depois eu montar tudo isso aqui por baixo. Por quê? Porque caso, por exemplo, né, na hora dessa instalação, então é muito mais difícil eu ter um dano na pedra, certo? Do que na marcenaria. Na marcenaria, se eu bater alguma ferramenta, de fato, eu vou ter algum problema ali e pode ser que eu tenha que trocar uma peça ou algo nesse sentido. Então, inicialmente, esse é o primeiro ponto. Outro ponto também é que, como eu gosto de pensar em relação principalmente a acabamentos, eu gosto de sempre deixar para o final aquilo que é mais caro. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma marcenaria, vamos supor que nesta casa a gente está aqui entrando numa fase final já, né, indo ali para a fase final. Vamos supor que nessa casa eu já tivesse a parte de marcenaria finalizada. O que acontecer? Eu ainda tenho aqui pelo menos mais 3 meses de obra. Então, se eu tenho mais 3 meses de obra, eu tenho muitas pessoas que vão passar por aqui, certo? Eu vou ter a possibilidade de ter bons prestadores que vão ter o devido cuidado e tem a outra possibilidade de ter prestadores que não vão ter tanto cuidado assim. Então, se eu estou trabalhando com um elemento que ele é um dos elementos mais caros da construção, certo? Que é a fase de acabamento de marcenaria. E eu estou colocando ele numa fase dentro da obra onde eu abro a possibilidade de danos, porque eu ainda tenho um forro para finalizar aqui, porque eu tive um problema durante o processo aqui, onde a máquina do ar-condicionado que a gente ia comprar, ela não tinha um modelo no mercado, então demorou para chegar, e vai chegar ainda a máquina de ar-condicionado, então com isso eu não pude colocar o forro aqui, e aí com isso o que eu tenho? Eu ainda tenho que montar um andaime nessa área aqui, para finalizar essa parte desse forro, então agora eu estou com as pedras, que a gente ainda vai proteger essas pedras, ok? Mas, da mesma forma, eu poderia ter a marcenaria aqui, e aí, como eu disse, a marcenaria ela é mais cara do que a marmoraria e ela é mais frágil que a marmoraria. Então eu abro uma possibilidade de ter um possível problema, um possível prejuízo. Então eu gosto de pensar nas minhas obras exatamente dessa maneira. Tudo que é acabamento e que é mais caro, eu gosto de deixar para uma etapa final. Então olha como a gente vai trabalhar aqui. Nós temos agora, a gente está no finalzinho de dezembro aqui, certo? A gente vai entrar no período de férias. E aí,
A marmoraria já está pronta, a marcenaria foi medida ontem e o prazo de medição dessa marcenaria, de instalação dessa marcenaria, está ficando ali para o começo de fevereiro, algo nesse sentido. Com isso, quando essa marcenaria entrar, todo esse tempo que essa obra ainda vai ficar aqui, né, no caso com outros serviços sendo executados, o forro e tudo mais, vai ser finalizado. E aí o pessoal da marcenaria entra praticamente sozinho. Então qual que é a forma como eu gosto de trabalhar? A marcenaria entra, finaliza a parte dela, depois eu entro com uma equipe de pintura para fazer os retoques finais, porque quem trabalha com obra sabe que marcenaria acaba detonando um pouco da pintura, e isso é normal, não é uma crítica, isso é totalmente normal. Então eu entro com a pintura final dessa construção, e depois da pintura final, o que eu tenho? Eu tenho uma casa pronta. A gente finalizou essa construção mesmo, sem abrir o risco de ter uma marcenaria que, teoricamente, se eu fizesse antes, ela já estaria aqui, porque eu precisaria, lógico, fazer também a parte de bancadas de marmoraria depois da marcenaria, e ela ficaria aqui nessa obra durante 3, 4 meses, totalmente, abrindo totalmente uma possibilidade de um prejuízo financeiro. Então, esse é mais um ponto do porquê que eu gosto de fazer a marmoraria primeiro. E aí talvez você possa se perguntar, mas Jonathan, não existe nenhuma situação onde eu possa trabalhar com a marcenaria primeiro? Pessoal, minha opinião, tá? A única questão que pode abrir essa possibilidade para que, né, você entendeu como é a linha de raciocínio por aqui, a única questão que pode abrir uma possibilidade para fazer a marcenaria primeiro é quando algo que é imprescindível é o prazo. Eu tenho um prazo específico para entregar essa obra. Eu tenho um prazo específico para fazer essa reforma. Talvez você trabalhe com comércio, talvez você vai fazer uma reforma e o tempo dessa obra parada é algo que é importante para você. Então você tem que finalizar o quanto antes essa obra para realmente você voltar a rodar o seu comércio ou algo nesse sentido para realmente faturar. Ou é um caso onde a gente está falando de obras residenciais, então na obra residencial em si, você tem um prazo onde você tem que sair, por exemplo, do seu apartamento que você mora hoje para ir para essa casa que você está construindo, sair da sua casa alugada, enfim. E você então precisa que esse prazo seja estendido, seja respeitado, e o seu prazo, a sua execução está atrasada, por exemplo, uma possibilidade é sim você trabalhar com a marcenaria primeiro e ir trabalhando isso em conjunto. Porém, como eu disse, você abre todas essas possibilidades que eu coloquei aqui de ter algum problema em relação a dano. Então, só quando, na minha opinião, só quando o prazo é curto, você pode abrir essa possibilidade. Esse então foi mais um vídeo do nosso canal, hoje explicando sobre marmoraria e marcenaria. Qual você faria primeiro? Deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.